Olá, pessoal. Estou aqui mais uma vez para passar um pouco mais de conteúdo para vocês. A gente ainda está falando de farmacologia e hoje a gente vai finalizar esse tema falando sobre interações medicamentosas. Então vamos lá, vou mostrar aqui minha tela para vocês. Interações medicamentosas é quando um medicamento que o paciente tomou tem alguma alteração, tanto em absorção, excreção, em efeito, em qualquer âmbito, esse medicamento tenha sido alterado de alguma forma, por algum alimento ou por outro medicamento que a pessoa tenha tomado simultaneamente. Não precisa ter sido tomado junto, pode ser em um período de tempo próximo, e muitas vezes isso causa interações importantes que a gente precisa ficar atento para tentar evitar, pelo menos, algumas alguns problemas maiores e alguns efeitos colaterais mais complicados. Então, quando acontece uma interação medicamentosa, ela acontece realmente quando um dos medicamentos que foi ingerido sofre alguma alteração por conta de um outro medicamento ou de algum alimento. As interações que ocorrem com alimentos geralmente não são muito graves, mas mesmo assim precisam de atenção. Mas as mais importantes, que a gente precisa realmente estar atento, são as interações que a gente chama fármaco-fármaco, quando é um medicamento que causa alguma alteração em um dos medicamentos, tá? As interações, elas não são só maléficas, tá? A gente pode considerar uma interação medicamentosa benéfica, em algumas vezes elas são utilizadas para potencializar o efeito de uma droga, melhorar o resultado, ou para inativar mesmo um medicamento que tenha sido tomado, por exemplo, em doses muito altas. A gente pode utilizar das interações medicamentosas para um bom fim. Mas é claro que a gente precisa ficar atento para quando elas são prejudiciais, porque pode causar algum problema ao nosso paciente. E as causas, muitas vezes, são por conta do paciente tomar medicamento sem receita médica ou se automedicar. Algumas vezes elas são ocasionadas quando o paciente tem inúmeros problemas e passa em diferentes médicos. Então, o que acontece nesse caso? Eu passo em vários médicos, o meu médico João não sabe o que a médica Maria passou. E aí o João acaba prescrevendo um medicamento que interage com o medicamento que eu tomava da Maria, e isso vai fazer algum mal para mim. Ou vai aumentar um efeito, ou passa um medicamento muito parecido com o que a Maria já tinha passado. Entendeu? Então, depois a gente vai ver algumas dicas que a gente pode dar para os pacientes para tentar evitar ao máximo as interações medicamentosas. Ok, aqui vocês estão vendo, ó, a gente tem as interações farmacodinâmicas, e nelas a gente tem dois tipos aí, o sinergismo e o antagonismo. Os dois são opostos, né? Então, o sinergismo é quando dois medicamentos eles se unem para um resultado similar e que eles vão, em geral, melhorar o resultado. Mas pode acontecer de dois medicamentos estarem sendo administrados, sendo tomados pelo paciente, e que não necessariamente eles deveriam estar sendo tomados. O efeito de um dos medicamentos apenas já seria suficiente. Então, a gente precisa ficar atento aí. E o antagonismo, ele acontece justamente quando um medicamento atrapalha o efeito do outro. Então, eles competem por um receptor, geralmente isso acontece com os que são antagonistas. Então, tem um receptor que encaixa para os dois medicamentos. E aí, eles vão competir por aquele receptor, e isso afeta o resultado dessas drogas. Tá? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre o sinergismo. No sinergismo, a gente pode verificar o aditivo, a potencialização ou a somação, tá? O aditivo é quando eles têm o mesmo mecanismo de ação. Então, eles possuem o mesmo mecanismo de ação, funcionam da mesma forma e são tomados juntos porque precisam de um efeito maior, né? Por exemplo, então, um exemplo aqui que está aqui embaixo, o ácido acetil salicílico mais o diclofenaco sódico. Os dois medicamentos são anti-inflamatórios. E os dois podem ser tomados juntos quando eu preciso de um efeito anti-inflamatório potencializado, quando eu preciso de algo mais forte, uma inflamação muito complexa, eu posso administrar esses dois medicamentos juntos, eles têm o mesmo mecanismo de ação,
e eles vão funcionar de uma forma para que melhore o resultado do tratamento. A gente tem que ficar muito atento, porque nesses casos de administrar 2 medicamentos com o mesmo mecanismo de ação, os efeitos colaterais podem ser aumentados, tá? Então, por exemplo, para um paciente que tem algum problema de estômago, fazer a administração de ácido acetilsalicílico e o diclofenaco não é recomendado, porque o efeito, a agressão estomacal pode ser muito grande, então a gente precisa ficar atento a isso. A somação são de diferentes mecanismos de ação, mas que têm o mesmo efeito, o mesmo resultado. Então, eles trabalham separadamente, mas que no final vão ter o mesmo resultado. Então, é bastante utilizada a somação, por exemplo. A gente verifica a somação em casos de hipertensão. Muitas pessoas tomam medicamentos, vários medicamentos com diferentes mecanismos de ação para diminuir a pressão, quando a pressão é severa, né? Quando a hipertensão é severa. E a potencialização é quando a gente utiliza diferentes receptores, o fármaco utiliza diferentes receptores para o mesmo efeito também. Então, a gente vai ter uma potencialização desse resultado. E no antagonismo, eles competem pelos mesmos receptores, então acaba não funcionando tão bem quanto deveria. As farmacocinéticas são um pouquinho mais extensas, a gente tem aí nos 4 âmbitos que a gente estudou da farmacocinética, então na absorção, na distribuição, no mecanismo e na excreção. E aí vamos dar alguns exemplos desses. Na absorção, é quando um dos medicamentos altera a absorção do outro, né? Mas eu tenho um exemplo aqui bem interessante de 2 medicamentos e um que é muito comumente utilizado como automedicação, que são os antiácidos. Então, a pessoa tem muito refluxo, muita azia, muita queimação, comumente usa antiácido, toma antiácido sempre que necessário, ou sofreu alguma desses problemas que eu acabei de comentar, uma azia, uma queimação, e, ao mesmo tempo, a pessoa está tomando um antibiótico, por exemplo, um antibacteriano, por conta de algum problema que teve. Se a pessoa tomar esses 2 medicamentos muito próximos, o antiácido ele vai aumentar a absorção desse antibacteriano, tá? E nem sempre a gente quer isso, porque isso é bem controlado já no estudo, então não deveria ter um aumento dessa absorção. A menos que eu precise realmente que esse medicamento seja absorvido muito mais rápido, em uma quantidade maior, a gente vai administrar esses medicamentos juntos. Então, sempre orientar o paciente, está tomando antiácido, toma antiácido, espera pelo menos 2 horas para depois tomar o seu medicamento. Né? Tem um medicamento muito comum aqui, que é o atenolol, que também sofre esse aumento da absorção com antiácidos. Na distribuição, a gente tem a competição por proteínas plasmáticas. O que acontece? No nosso sangue, a gente possui proteínas plasmáticas que muitas vezes se ligam aos medicamentos e ficam ali rodando na corrente sanguínea e aos poucos elas vão se desprendendo, liga no receptor, faz efeito. Desprende, liga no receptor, faz efeito. Isso é calculado de acordo com todos os estudos que a gente tem, tá? E aí, no caso do acetilsalicílico, ácido acetilsalicílico e da varfarina, é um caso bem interessante, a gente precisa tomar bastante cuidado, porque corre o risco de causar hemorragia no paciente. A varfarina é um anticoagulante e o ácido acetilsalicílico também. Não é por acaso que muitas pessoas que têm hipertensão tomam um AS para diminuir a coagulação do sangue, evitando assim infartos, isquemias, enfim. E quando eles são administrados juntos, eles competem pelas proteínas plasmáticas. Então, o que acontece é que fica um pouco mais de varfarina, um pouco mais de ácido acetilsalicílico livre no sangue. Isso é muito perigoso. Isso pode causar uma hemorragia, porque no nosso corpo acontecem microlesões o tempo todo. E o nosso corpo precisa causar coágulos para fechar essas lesões, tá? Principalmente em idosos. E a gente precisa controlar a criação desses coágulos, é claro, para isso que eles tomam esses tipos de medicamentos, mas tem que tomar cuidado para não evitar demais, porque a coagulação do sangue ela é natural e é importante. No metabolismo, a gente vai falar um pouco sobre enzimas, né? Então, sempre que a gente falar de metabolismo, é bastante importante a gente falar sobre enzimas.
Então, o que acontece? Alguns medicamentos, eles diminuem a ação de algumas enzimas que são muito importantes para o metabolismo, que é o caso da cimetidina. Então, sempre que um paciente precisar tomar cimetidina, a gente precisa ficar atento a quais outros medicamentos essa pessoa está tomando. Porque a ação do fígado para a metabolização pode ser diminuída, e aí pode acontecer, por exemplo, da pessoa estar tomando propranolol, que é um medicamento para cardíacos ou para pessoas com hipertensão, que controla o batimento cardíaco, e com a diminuição, ele diminui o batimento cardíaco. Então, com a diminuição do metabolismo desse medicamento, ele pode ficar mais tempo do que deveria na corrente sanguínea e aí pode aumentar esse efeito. Então, ele vai diminuir o batimento, a aceleração cardíaca mais do que o necessário, pode causar uma bradicardia. Então, cimetidina e propranolol, por exemplo, ou atenolol mesmo, são medicamentos que a gente precisa ficar atento aí se forem administrados juntos. E na excreção, a gente tem o aumento ou a diminuição da excreção de um medicamento. E aí sim a gente tem um alimento aqui que é o bicarbonato e medicamentos barbitúricos. Então vamos supor, o bicarbonato, para vocês terem uma ideia, ele em algumas vezes é utilizado para medicamentos antiácidos. Então, olha lá a ideia do antiácido novamente, né? Então, bicarbonato administrado juntamente com barbitúricos aumenta a excreção desse medicamento. Então, pode diminuir o efeito dele. Mas muitas vezes essa ação é usada para o bem, quando a gente utiliza o bicarbonato para diminuir, por exemplo, superdoses, né, de barbitúricos. Então, a pessoa tomou muitos barbitúricos porque tomou errado, ou então tentou contra a própria vida, né? Tentou se matar, tomando muitos medicamentos. Um jeito de tentar salvar esse paciente é administrando bicarbonato, super simples. E aí a pessoa vai conseguir excretar mais essa medicação e a possibilidade dela ficar bem é muito maior. E vamos falar um pouquinho sobre como a gente pode reduzir, então, essas interações medicamentosas, né? É muito importante a conscientização do paciente e a nossa própria conscientização para orientar corretamente, tá? Então, comunicar sempre, pedir para o paciente comunicar aos médicos. Foi algum médico diferente? Comunica a esse médico, olha, eu já passo no cardiologista, eu já passo no nutricionista, eu passo no geriatra, eu passo em qualquer outro médico que eu estou passando, eu estou tomando esse medicamento. É importante que o médico esteja ciente dos medicamentos que essa pessoa faz uso, tá? Eleger um farmacêutico de confiança com quem a pessoa possa conversar, falar, mostrar todos os medicamentos. Tentar comprar todas as medicações em um lugar só e de uma vez também é muito útil, tanto pela questão da economia, porque geralmente quando a pessoa faz uma compra maior, ela consegue descontos maiores, quanto para o medicamento, o farmacêutico observar ali, olha, se tomando todos esses medicamentos, está tudo bem, não tem nenhuma interação entre eles. Ou não, ó, esse aqui tenta evitar tomar muito próximo desse outro, porque pode haver uma interação. Ou eu vou entrar em contato com o seu médico para tentar diminuir essa interação ou trocar esse medicamento, porque eles não se dão muito bem juntos. Enfim, tomar o medicamento de acordo com a prescrição e respeitando muito a posologia, né? Posologia a gente já viu aqui que é a forma como o medicamento deve ser tomado. Então, respeitar a posologia é bastante importante. Às vezes, toma em jejum, a pessoa não liga e não toma em jejum. Tomar em jejum é muito importante. Por exemplo, o omeprazol, ele vai ter um efeito quase nulo se a pessoa não tomar em jejum, tá? Então, é importante a tomada correta do medicamento. Tomar medicamento apenas com receita médica e orientação do farmacêutico, evitando a automedicação, isso é muito, muito sério. E ler a bula, tá? Principalmente os efeitos colaterais e contraindicações, é importante estar ciente disso. E é isso, pessoal. Esses slides todos estão disponíveis lá na nossa sala no Google Classroom. Vou estar disponível hoje à noite, então, para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo, ok? Vejo vocês então na próxima segunda-feira com mais algum conteúdo. Esperamos que logo mais essa pandemia possa ser controlada para que a gente possa se ver pessoalmente novamente, certo? Então tá bom, muito bom poder produzir esse conteúdo para vocês. Espero que vocês estejam gostando e até mais!